Olá pessoal, hoje estamos aqui para apresentar a vocês a teoria da abordagem comportamentalista, também conhecida como behaviorista. O principal autor desta teoria chama-se Burrus Frederic Skinner, autor e psicólogo norte-americano. Esta abordagem é caracterizada pelo empirismo, ou seja, o conhecimento é o resultado de experiências. Nesta abordagem, acredita-se que o comportamento é uma resposta ao estímulo externo. Então, determinados estímulos podem determinar determinadas respostas. Assim como, quando se conhece a resposta, pode-se prever qual foi o estímulo. E cabe aos comportamentalistas identificar quais foram os estímulos que determinaram certos comportamentos. Por que repetimos determinados comportamentos? De quais formas o meio social influencia a nossa conduta? Quais os fatores que favorecem a aprendizagem? Muitos aspectos do comportamento humano só começaram a ser explicados de maneira científica a partir dos trabalhos realizados pelos psicólogos behavioristas na primeira metade do século passado. E quando falamos em behaviorismo, na verdade, falamos em behaviorismos, no plural. Já no início do século XX, a psicologia behaviorista se ramificou em algumas vertentes que defendiam ideias com certas semelhanças, mas que também tinham divergências importantes. Dentre todos os behavioristas, os mais conhecidos foram, sem sombra de dúvida, John Watson, o fundador do behaviorismo metodológico, e Frederic Skinner, criador do behaviorismo radical. São duas abordagens que nos interessam nesse material. Mas o que as diferencia? Bom, o behaviorismo metodológico foi o ponto de partida da ciência behaviorista. Watson, seu fundador, estava interessado em estudar comportamentos reflexos e considerava que coisas como pensamentos e emoções não deveriam ser estudadas pela psicologia, pois eram fenômenos que não podiam ser observados. Já o behaviorismo radical de Skinner estava interessado em estudar o comportamento operante, muito diferente do comportamento reflexo. Além disso, o behaviorismo radical não exclui o estudo das emoções, do pensamento e de outros fenômenos que não podemos enxergar. Percebe as diferenças entre as duas abordagens? Vamos explorá-las um pouco mais. O comportamento reflexo é aquele tipo de ação que a gente não consegue segurar, como a salivação, o bocejo, o espirro. Esse tipo de comportamento foi muito estudado pelo behaviorismo metodológico, principalmente através de um processo chamado condicionamento reflexo. Sabe o que é isso? Resumidamente, o condicionamento reflexo acontece da seguinte maneira. Primeiro, procure um estímulo que provoque uma ação reflexa em um organismo. Vamos pensar um pouco. Já sei, um bom estímulo pode ser um alimento que desencadeia a salivação num cão. O alimento é o estímulo, a salivação é a ação reflexa que responde a esse estímulo. Tudo bem. Agora, pegue um estímulo neutro, ou seja, um estímulo que não desperta nenhum comportamento no cão, como o barulho de uma sineta, por exemplo. Se toda vez que você oferecer alimento ao cão fizer barulho com sineta, com o passar do tempo, ele começará a salivar simplesmente ao ouvir a sineta, mesmo que nenhuma comida lhe seja oferecida. O som da sineta, que era um estímulo neutro, virou um estímulo condicionado, ou seja, um estímulo capaz de desencadear aquele comportamento de salivação que antes só era eliciado pela comida. Esse tipo de condicionamento era o tipo de fenômeno estudado pelo behaviorismo metodológico. Já o condicionamento operante, que passou a ser estudado por Skinner no behaviorismo radical, é um fenômeno muito diferente desse. No condicionamento operante, primeiramente um organismo emite um comportamento. Por exemplo, uma pessoa conta uma piada numa festa. Se, em consequência, alguém achar a piada engraçada,
provavelmente o contador de piadas contará mais piadas em ocasiões semelhantes. Isso acontece porque a consequência gerada pelo comportamento de contar a piada foi uma consequência reforçadora. Sempre que você emite um comportamento que gera uma consequência reforçadora, as chances desse comportamento se repetir aumentam. Percebeu bem a diferença entre os dois tipos de condicionamento? Veja uma comparação. No condicionamento reflexo, temos um estímulo que inicia uma resposta. Então, pareamos um novo estímulo que se torna capaz de provocar aquela mesma resposta. No condicionamento operante, não há estímulo algum desencadeando comportamentos. Não há cinetas nem comida. Aqui é o organismo que opera, ou seja, emite um comportamento. Quando esse comportamento gera consequências reforçadoras, tais consequências aumentam as chances do comportamento se repetir. Note que são processos muito diferentes. Vimos que o behaviorismo radical de Skinner não se recusa a estudar fenômenos como o pensamento e as emoções, ao contrário do behaviorismo metodológico de Watson. Mas é preciso ressaltar que Skinner considera pensamentos e emoções como comportamentos e os estudou dessa forma, e não como processos mentais. Além disso, não se deve acreditar que os pensamentos, as emoções, a mente ou o cérebro geram comportamentos nas pessoas. Para Skinner, pensamentos e emoções precisam ser explicados e não usados como explicações. Atribuir a origem do comportamento a esses eventos pouco conhecidos é um tipo de criacionismo. Vejamos as palavras de Skinner. But does the brain really initiate behavior as the mind or self was said to do? The brain is part of an organism, and what it does is simply part of what the organism does. It is part of what is to be explained. Now that explanation, I think, can only be found by looking outside the organism, the individual, rather than within. So far as I'm concerned, cognitive science is the creationism of psychology. It is an effort to reinstate that inner, initiating, originating, creative self or mind, which in a scientific analysis simply does not exist. As palavras de Skinner parecem chocantes, não é? Como alguém pode dizer que a mente não existe? Bom, na verdade, vários fenômenos que alguns psicólogos explicam em termos mentais, Skinner explica em termos comportamentais. Essa é a grande diferença. No livro Ciência e Comportamento Humano, há vários capítulos nos quais ele desenvolve essas explicações de forma bastante didática. A abordagem metodológica dessa teoria visa o uso de estratégias que permitam que o maior número de alunos atinja altos níveis de desempenho. Os três elementos principais dessa metodologia são o que se quer ensinar, em que nível e quais as condições. É nessa teoria também que surge a individualização do ensino, que significa uma maior especificação dos objetivos, um maior envolvimento do aluno e um controle de contingências por parte do professor. O objetivo da individualização é a adaptação dos procedimentos para que os mesmos se ajustem às necessidades individuais de cada aluno, maximizando sua aprendizagem, seu desempenho e seu desenvolvimento. Skinner não se preocupava em justificar por que o aluno aprende, mas sim em fornecer uma tecnologia que fosse capaz de explicar como fazer o aluno estudar e que fosse eficiente na mudança do comportamento. A avaliação da teoria comportamentalista é realizada no decorrer do processo e é um elemento constituinte da própria aprendizagem, fornecendo dados para futuras contingências de reforço para mudar os comportamentos. O processo avaliativo inicia na pré-testagem, quando o professor inicia o processo. No decorrer do processo, ocorre
a reorganização, quando o professor acha necessário, e por fim, se o objetivo é saber se o comportamento foi alcançado. E é através da avaliação que se busca saber se todos os objetivos foram alcançados. Na teoria do behaviorismo ou comportamentalista, o professor detém os conhecimentos e é considerado o transmissor deste conhecimento para o aluno. O aluno não busca informações para a construção dos conhecimentos. A aprendizagem é receptiva, é mecânico, sem considerar as características do indivíduo. A função do professor é de criar ou modificar comportamentos desejados, utilizando estímulos e reforços, onde o aluno é um ser passivo, que recebe, escuta, escreve e repete as informações, o que torna útil para as atividades repetitivas e que exigem memorização do conteúdo. No behaviorismo, a aprendizagem do aluno é definida como uma aquisição e modificação de comportamentos, sendo os comportamentos obtidos e condicionados através de reforços e estímulos da conduta que eu desejo ou que o professor deseja. Nesse sentido, o papel do professor é de criar ou modificar comportamentos através de reforços para que faça o desejado. Essa teoria é adequada para cursos técnicos, especialistas, treinamentos e empresas, e em atividades que visam que o conteúdo que necessite de conceitos e tarefas se apoiem na memorização, para a fixação desse conhecimento, tornando assim um estímulo reforçado, ou seja, representando um comportamento repetitivo. Deverá transmitir conhecimentos, assim como comportamentos éticos, práticas sociais e habilidades consideradas básicas para manipulação e controle do mundo e ambiente. Desta forma, o sistema educacional tem como finalidade promover mudança nos indivíduos, que implicam tanto em aquisição de novos comportamentos quanto a modificação de comportamentos já existentes. Na abordagem comportamentalista, cabe à escola manter, conservar e, em parte, modificar os padrões de comportamentos aceitos como úteis e desejáveis para uma sociedade, considerando-se em determinado contexto cultural. A escola é considerada como uma agência educacional e, nessa teoria, procura direcionar o comportamento humano às finalidades de caráter social, o que é condição para sua sobrevivência como agência. Isso faz com que ela esteja ligada a outras agências controladoras da sociedade, do sistema social, bem como governo, política e economia. Nesse caso, a escola deixa de ser um espaço de aprendizado para ser uma agência direcionada no comportamento humano que tem como finalidade moldar o indivíduo para que ele se encaixe no contexto sociocultural, formando um indivíduo social e não com ideias próprias ou com capacidade de desenvolver sua individualidade e suas características pessoais, mas transformando o conteúdo pessoal em conteúdo social. Essa teoria está intimamente ligada à transmissão cultural, que deverá transmitir conhecimentos, moldando comportamentos, como já foi dito anteriormente. Comportamentos esses éticos, práticas sociais, habilidades que são consideradas básicas para a manipulação e controle do mundo, do ambiente em que vivemos. A sua finalidade é promover mudanças no indivíduo. Então, a abordagem comportamentalista, também conhecida como behaviorismo, é comparada a uma engrenagem, a uma engenharia que molda a pessoa. E para isso, o professor vai selecionar as melhores práticas pedagógicas. O professor é a pessoa que vai selecionar os materiais e verificá-los, quais destes vai atingir o seu objetivo. É o professor que organiza, planeja a sua aula para moldar o perfil desse aluno. Alguns exemplos desta abordagem, destas práticas pedagógicas, são as aulas em EAD, pois não há tanto essa relação professor-aluno para discutir, dialogar ou até mesmo
pensar em algo diferente nas aulas. Na educação à distância, vai estar já tudo montado, as aulas, o conteúdo, já tudo prontinho, como se de fato, fosse uma engrenagem, toda montada, que é só seguir. Assim como também, quando os professores ou a instituição de ensino faz a escolha por uma apostila ou um livro didático. Essa apostila, esse livro didático já vem pronto, com uma rotina pré-estabelecida para as aulas. Isso tudo é uma engrenagem prontinha que faz todo o processo para que no final tenha atingido o objetivo específico. Outro exemplo também desta abordagem é quando uma criança faz uma birra querendo um brinquedo ou um objeto de desejo. E o adulto, seja a família, seja a escola, os professores, cede a esse comportamento entregando o objeto de desejo, reafirmando então esse comportamento. Porém, se o adulto em questão não cede, corrige esse comportamento e não entrega o objeto de desejo a essa criança, vai estar moldando o comportamento dessa criança para que no futuro isso não ocorra mais. Portanto, o objetivo básico desta abordagem é sim a moldagem do comportamento do indivíduo. São algumas características da teoria comportamentalista ou behaviorista. Estamos com vocês aí para qualquer dúvida. Sugerimos algumas leituras que podem aprofundar ainda mais o conhecimento. Grande abraço e obrigada pela atenção.